Hoje nós vamos falar sobre salário e remuneração. Como vocês percebam aí, está previsto aí no artigo 457 da CLT, ok? 457, que começa a falar sobre salário e remuneração. Então vejamos. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é a terminologia de remuneração. Muitos podem perceber ou dizer que salário é a mesma coisa de remuneração, e isso não é verdade. Todas as vezes que falarmos de salário, entenda como a contraprestação paga diretamente pelo empregador, ou seja, em dinheiro, ou em utilidades que nós vamos ver ainda na aula de hoje. Então eu quero dizer o seguinte para vocês: se eu tenho salário, é a contraprestação. Se eu trabalho, se eu tenho um labor, logo eu quero ter uma contraprestação, beleza? Isso é o que nós chamamos de salário. Já a remuneração é o todo. Remuneração é o salário mais algo pago pelo empregador. Vejamos, se eu tenho o meu salário de R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo atualmente, mas recebo aí R$ 1.000 de gratificação de função, então eu vou ter o quê? R$ 2.045, que é o todo, que é o que nós chamamos de remuneração, beleza? Então nunca esqueça disso. Remuneração é o conjunto de parcelas devidas e pagas ao empregados em função da sua prestação de serviço. Então é um conjunto. Se você pegar aí o artigo 457 da CLT, vai nos dizer no caput que remuneração é o salário mais a gorjeta, ou seja, é o todo, é o conjunto de parcelas. Salário, pagamento direto pelo empregador. Gorjeta, pagamento indireto. Por que indireto? Porque quem paga a gorjeta é quem? É o cliente, que aí pode ser de forma espontânea ou obrigatória. Espontânea é quando o cliente fornece aí um pagamento porque gostou do serviço do garçom, por exemplo. Ou um pagamento de forma indireta, que é obrigatório, é aquelas que se cobram aí já no ato da contratação. Que contratação é essa? Na hora que você recebe lá o cardápio, já está lá, cobramos 10% de garçom, ou de taxa de serviço, como eles gostam de colocar, beleza? Então fica a dica. O que é remuneração? É o conjunto de parcelas. E o que é o salário? É a contraprestação paga pelo empregador em dinheiro ou em utilidade para o seu empregado por conta dessa contraprestação, beleza? O salário, como eu coloquei aqui, ele pode ser de que forma? Ele pode ser de salário base mais um sobressalário, certo? E esse sobressalário com o salário, nunca esqueçam que é remuneração. Mas aqui eu queria colocar salário aqui, só para vocês terem identidade ou uma identidade, para dizer o seguinte: um salário base, ele não é necessariamente um salário mínimo, porque ele pode ser fixo ou garantido. É a parcela certa do serviço, beleza? Vejamos, se eu contrato você para receber um salário mínimo, então você tem um salário base fixo, que é quanto? Um salário mínimo. Mas se eu contrato você para ganhar R$2.000, R$2.500, R$3.000, então eu estou chamando você de quê? Eu estou chamando que você tem um salário base, mas que esse salário base, ele não é o mínimo. Então todas as vezes que falarmos de salário base, temos que verificar em 3 modalidades, quais sejam o fixo, o variável e o misto. O fixo nós já vimos, é aquele a qual eu contrato você. É o valor certo, é o que consta na carteira de trabalho, beleza? Já o variável, que é esse aqui, aí esse é diferente. O variável, ele é através de produção ou comissões. Nós sabemos que as comissões são aqueles a qual ou os quais estão mais amparados pelo salário variável. Por exemplo, se você é contratado para receber por comissão, você vai receber quanto? O valor a qual você vender. Mas temos que ter ideia o quê?
o salário base variável mais o piso salarial. O que é o piso? É o valor da categoria a qual eu não posso receber abaixo, certo? Por exemplo, se eu não tiver piso da categoria, o valor a ser pago é o valor do salário mínimo. Então vejamos, se eu trabalho com um salário variável por comissão, eu tenho que receber quanto? Eu tenho que receber R$ 1.045 no mínimo. Por quê? Porque se minhas comissões derem 2.000, beleza. Se minhas comissões derem 3.000, beleza. Mas se naquele mês foi ruim, foi fraco as vendas, por essa questão aí do coronavírus, que diminuiu aí a questão das vendas, teve que fechar a empresa por conta disso. Aí vejamos, diante disso, a pergunta se faz e agora? Eu só tive como vender, até agora no mês, R$ 500. É o que eu vou ter de comissão, R$ 500. Aí a pergunta que você pode fazer, eu vou receber somente R$ 500 de comissão? Não, você vai receber, se não tiver o piso da categoria, o complemento que o empregador tem que fazer, de que? Até atingir os 1.045. Se você já tem R$ 500 de comissão, então o empregador vai ter que te pagar R$ 545 para atingir o mínimo, que é o do salário mínimo, beleza? E o que é o salário base misto? Esse é fácil. É você pegar o fixo mais o variável. Ou seja, é o que eu tenho na carteira como fixo, um salário mínimo, mais as suas comissões, beleza? Então nunca esqueçam disso, que o salário ele é composto de fixo, variável e misto. Você pode ser contratado com fixo, aí você vai ter o fixo mais as comissões. Você pode ser variável, ou seja, vai receber só por comissões, mas não esquece, quem recebe salário variável tem que ter pelo menos o piso, para ter como base aí, não pode receber abaixo do piso. E o fixo é o que tem aí um grosso modo aí para todos os empregados, na sua grande maioria, que recebe uma quantia fixa, como um salário mínimo ou um valor acima desse salário mínimo, beleza? Aí está previsto aí no artigo 76 da CLT e artigo 7º, inciso 4, para falar aí da terminologia do salário mínimo, que diz que a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo o seu trabalhador. Está aí previsto no artigo 76, certo? É um pagamento direto, não esquece. Gorjeta é um pagamento indireto. Salário é um pagamento direto. Então ele está falando do salário mínimo, que é uma contraprestação mínima, ou seja, o pagamento mínimo, que ele é unificado, beleza? Aí eu coloquei aí como atenção verificarmos a OJ 358 da STI1-TST. É para dizer o quê? Que todo mundo só vai receber, ou perdão, todos os trabalhadores só vão receber um salário mínimo, ou seja, só posso assinar a carteira com um salário mínimo? A resposta é não. A questão da OJ 358 é justamente para dizer o quê? Que eu posso contratar você abaixo do salário mínimo. Só que para isso eu vou pagar você proporcionalmente às suas horas trabalhadas. Vejamos, se eu trabalho por dia 4 horas, então proporcionalmente eu vou receber o quê? A metade do salário mínimo, certo? Mas se você trabalha 8 horas, você vai receber um salário mínimo. Mas se eu receber, ou se eu trabalhar como, por exemplo, existe aí os diaristas, e ele é por dia, aí vai ser o valor ao qual eu contratei por aquele dia. Mas se eu receber com base do salário mínimo, e eu só trabalho por hora, portanto, eu tenho que fazer o cálculo conforme a quantidade de horas trabalhadas, e assim consecutivamente. Aqui eu não estou falando dessa OJ, que é você, empregado, que já ganha um salário mínimo, ou seja, trabalha 8 horas por dia, e simplesmente o empregador vai chegar para você agora e vai dizer, ei, eu vou reduzir tua carga horária, tu vai agora trabalhar 4 horas por dia, e por essas 4 horas eu vou te pagar metade do salário mínimo. Eu posso fazer isso? Não, porque isso é alteração contratual. Se você for contratado com um salário mínimo, você vai ter que receber conforme o salário mínimo, beleza? Agora, se você foi contratado
proporcionalmente às horas trabalhadas, aí sim, você pode receber abaixo do mínimo, bem como ter a assinatura da sua carteira abaixo do mínimo também. Mas também a OJ 358 vai nos dizer que essa proporcionalidade não atinge a administração pública, beleza? Não atinge a administração pública na OJ 358, item 2 do TST, beleza? Vejam lá. Próximo slide, nós podemos ver aí sobre a questão da remuneração, tá aí, na questão de gorjeta mais o salário, tá aí. Gorjeta mais salário. Aqui eu já falei para vocês na natureza, né, que é fixo, variável e misto, mas também o salário ele pode ser configurado como um sobressalário, que aí nós temos as gratificações, os prêmios, os adicionais, diário de viagem, ajuda de custo e participação nos lucros e resultado, certo? Então aqui tem que ter muito cuidado com esses pagamentos, porque a reforma trabalhista ele modificou muitas coisas. Que é o quê? É aquilo que você paga de forma habitual. O que é forma habitual? É aquilo que você paga todo mês. Torna-se algo habitual. Vejamos. Gratificação. Gratificação incorpora, ou seja, integra no salário? Se for habitualmente, sim. Mas só que aí a reforma veio dizer o seguinte: e se for uma gratificação de função, por exemplo? E aí, se eu tirar, incorpora? Aí a resposta, não. Porque diz lá claramente, no dispositivo legal, que as gratificações agora não importa se você tem 10 anos ou menos disso, sem justo motivo, o empregador converte o cargo efetivamente que você ocupava anteriormente. O que é isso? Eu fui contratado como vigilante. Agora eu sou supervisor de vigilante. Eu subi de cargo. Não é isso? Consequentemente, eu vou ter uma gratificação de função. Aí eu subi aí, sei lá, R$1.000 da minha remuneração. Aí a questão é justamente essa. Se você está aí 10 anos, 15 anos como supervisor de vigilante, e o empregador agora, sem justo motivo, chega e diz assim: ó, fulano, você agora não vai ser mais supervisor, você vai ser vigilante, conforme que consta na carteira, o qual foi contratado você. Ou seja, houve uma reversão do cargo efetivo. Por que é cargo efetivo? Porque você trabalhava como vigilante e agora passou a ser supervisor. E agora, pergunto, vai incorporar na hora que retirar? Eu já passei 15 anos recebendo essa gratificação. Conforme a reforma trabalhista, você perde esta gratificação de função, certo? Prêmios. Os prêmios incorporam? Não. Os adicionais incorporam? Aí depende, né? Por exemplo, se for um adicional de horas extras, incorpora, porque se torna habitual. Mas se for um adicional de intervalo intrajornada, ou seja, do descanso, né? Então, nesse caso, o intervalo intrajornada incorpora? Aí a pergunta é, conforme a reforma trabalhista, agora nós aprendemos que o adicional de intervalo intrajornada, ele só tem caráter indenizatório, ou seja, o empregador vai só indenizar, ele não vai mais incorporar. Enquanto eu estou gravando essa belíssima aula, está tendo aqui uma chuva boa, agradável. Eu só curtindo. E eu creio que vocês devem estar ouvindo também um sonzinho. Diário de viagem. Aí também a reforma trabalhista tirou. Não tem importância se eu recebo diário de viagem 50% do meu salário, 50% abaixo do meu salário. Não importa, não tem mais isso. Diário de viagem, acabou a questão da integralidade no salário. Porque antes da reforma dizia o seguinte: se eu recebesse 50% a mais em diário de viagem do meu salário, um exemplo, eu ganho R$2.000. Se eu recebesse R$1.000 ou mais, né, que é mais de 50%, R$1.000 e 1 centavo, por exemplo, em diário de viagem, então, por ser mais de 50%, não integrava aí, ou melhor, integrava o salário. E se eu recebesse abaixo de 50% do referente aos 2.000, que é o meu salário, aí não integrava o salário, certo? Mas isso foi retirado, diário de viagem também não integra.
Ajuda de custo está no artigo 470, é a transferência, também não integra. E a participação de lucros também em resultado, também não integra, certo? Beleza? Gorjeta. Gorjeta eu coloquei aqui somente para ver a questão da base de cálculo, mas nós vimos agora há pouco que gorjeta é o quê? É um pagamento indireto e quem paga? Quem paga sempre vai ser o quê? O empregador, não é isso? É não. Quem paga a gorjeta é o cliente. O empregador ele paga o salário. A gorjeta quem paga é o cliente, mas tem que constar na carteira de trabalho do empregado que recebe gorjeta uma média de quanto é que ele deve receber aí de gorjeta e tem que constar isso na carteira, beleza? Aí a súmula 354 do TST vai dizer que quando é que a gorjeta não serve de base de cálculo. O que é isso? Vai dizer quando é que a gorjeta não vai incidir no aviso prévio, nas horas extras, no adicional noturno e no repouso semanal remunerado. O que quer dizer com isso aqui? Que não integra, é não fazer parte, certo? É não fazer parte. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, R$1.000 de salário, R$1.000, não de salário que agora é mais, né? R$1.045 de salário mínimo, pronto, eu recebo R$1.045. E eu recebo mais R$500 de gorjeta, dá R$1.545, não é isso? Mas na hora que eu vou fazer o cálculo para as horas extras, eu não posso colocar os R$500 de gorjeta. Eu só vou fazer o cálculo em cima de R$1.045. É isso que ele está falando aqui, gorjeta não servir de base de cálculo. É retirar a gorjeta, o valor, para as horas extras, para o adicional noturno e para o aviso prévio. Exemplo, de novo, se o aviso prévio, ele pode sim dar de que forma? Se eu tenho R$1.045 e mais R$500 de gorjeta, a remuneração é de R$1.545, não é isso? Mas eu só vou pagar de aviso prévio quanto? R$1.045. Por que é R$1.045? Porque a gorjeta dos R$500 não vai fazer base de cálculo, ok? E assim vai servir para todas estas parcelas aqui. Já a gorjeta em si, a regra é que eles colocam como sendo 10% e a própria súmula, bem como o artigo 457, vai dizer que ela integra na remuneração, porque nós vimos que a gorjeta não é salário, gorjeta é remuneração. Então integra a remuneração, tanto a oferecida pelo cliente, como a cobrada em nota de serviço. Beleza? Espero que estejam aí. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários, ok? Outra questão muito interessante também, em relação a salário, é o que está previsto aí no artigo 458 da CLT, certo? Que você pode acompanhar em verificar a questão do salário base. Nós vamos ter conhecimento que o salário ele pode ser tanto em dinheiro como em utilidades. Ou seja, então eu posso pagar tanto em pecúnia como em utilidades. Pode ser só dinheiro? Pode, como pode ser os dois. Então o artigo 82, parágrafo único da CLT, vai nos dizer que a utilidade ela não pode ser superior a 70%. E o dinheiro não pode ser inferior a 30%. Então se você receber em dinheiro e utilidades, você tem que receber no mínimo 30% em dinheiro e no máximo 70% de utilidade, certo? Aí você pergunta, e o que é utilidade? Utilidade, como está aí, é o pagamento da prestação em sua própria natureza. E o que é essa questão de própria natureza? É a coisa em si. Alimentação. Se eu pago a alimentação, ou seja, o alimento em si, é a utilidade. Se eu lhe dou uma casa para você morar, ela é o quê? É uma utilidade. Se eu lhe dou um veículo para você andar, isso é o quê? Utilidade.
Então, utilidade nada mais é do que sendo a coisa na sua propriedade. Por isso que ele fala da sua própria natureza, na sua própria essência. Aí, nós temos algo que eu quero que vocês entendam. O quê? Que a utilidade, ela vai ter uma natureza de salário. O que é isso? Quando é que a utilidade vai integrar, vai fazer parte do salário? Quando é? Quando ela tiver esses 4 requisitos aqui. Esses 4 requisitos. Certo? Então, vamos dar um exemplo. Se você recebe, por exemplo, uma caixa de cerveja, por exemplo, caixa de cerveja. A caixa de cerveja em si é uma utilidade? Aí você pode dizer, não é a coisa? Não é a essência? É. Aí a pergunta que nós vamos agora tratar para saber se essa utilidade integra ou não no salário é agora. Vejamos. Você recebe de forma habitual esta caixa de cerveja? Sim, recebo. Todo mês eu recebo. Eu trabalho no supermercado e um empregador me dá uma caixa de cerveja todos os meses. Então, ela é de forma o quê? Habitual. Ok? Segundo, é gratuita para o empregado? Ou seja, o empregado paga pela essa caixa de cerveja? Resposta, não. O empregado não paga. O empregador está lhe dando de forma gratuita e todos os meses. Então já tem 2 requisitos, beleza? Terceiro requisito. Essa caixa de cerveja é pelos serviços prestados ou para a prestação de serviço? O que é isso? Essa caixa de cerveja é para a execução do serviço? Eu tenho que utilizar para o meu serviço? A resposta é que não. Não é para a prestação de serviço. É em decorrência de eu trabalhar para o empregador que ele me dá essa caixa de cerveja. Então, é pela prestação de serviço e não para. Porque só pode configurar a utilidade como natureza de salário se for pela prestação de serviço. Ou seja, em decorrência do serviço. E não para. Porque o para é a execução, que nós vamos já falar sobre isso novamente. A lei não pode excluir a natureza de salário, ou seja, a lei tem que dizer assim, olhe professor, eu estou recebendo uma caixa de cerveja de forma habitual, de graça, é pela prestação de serviço, mas tem um detalhe, a lei exclui a natureza, porque ela diz que é uma droga nociva à saúde, então a cerveja em si, o cigarro ou qualquer outro que a legislação vedar, não pode, beleza? Então muito cuidado com isso. A natureza salarial da utilidade depende muito do que a lei diz, beleza? Se ela integra ou não no salário. Então, a utilidade eu coloquei sobre esse esboço para vocês perceberem que quando essa utilidade ela integra no salário e quando essa utilidade ela não integra no salário. Tá aí. Nós temos 2 formas. Nós vimos agora há pouco. Utilidade pelos serviços é a contraprestação, é a comodidade, é o conforto, ou seja, esta contraprestação, este conforto, certo? Em decorrência dos serviços prestados. Já a para-prestação, ou seja, quando eu lhe dou uma utilidade para a prestação de serviços, aí aqui é diferente. É uma necessidade para o trabalho. É uma ferramenta do trabalho. Beleza? Então, como é que eu posso identificar isso? Vejamos. Eu estou trabalhando numa empresa e a empresa diz assim: olha, House, você tem que usar o fardamento todos os dias. Aí eu tenho que usar o fardamento. Pergunta: este fardamento
é para a prestação de serviço ou pela prestação de serviço? A resposta é para a prestação de serviço. Porque para a execução do serviço é indispensável o trabalho, a utilização. Então eu tenho que utilizar. Então é para a prestação de serviço. Agora, se fosse o seguinte, eu trabalhei em uma loja e o empregador, ao verificar o meu bom desempenho na empresa, ele simplesmente diz assim, ó, você pode escolher aí 3 peças de roupa para você, eu estou lhe dando. Aí a pergunta é para a execução de serviço essas roupas que eu vou receber ou é pela prestação de serviço? Ou seja, é em decorrência? A resposta é pela prestação de serviço. Então é em decorrência. Então tudo aquilo que for indispensável para o trabalho é para. E tudo aquilo que for de comodidade é pela prestação de serviço. Ou seja, é em decorrência. O pelo é sempre em decorrência. Eu gosto muito de fazer um paralelo em sala de aula em relação a isso, para dizer o seguinte, uma moradia, a habitação. A habitação em si, ela é para ou pela? Vejamos. Imagine você trabalhando em uma empresa qualquer e o empregador tem conhecimento que você está passando por uma dificuldade financeira. E ele tem vários imóveis para alugar. E ele chega para você e vê a dificuldade, vê que você está pagando aluguel e ele não vai lhe causar para o empregador nenhum prejuízo. Chega para você e diz assim, fulano, eu tenho um imóvel, você gostaria de morar neste imóvel? É lógico que o empregado vai dizer o quê? Sim. E ele vai morar no imóvel cedido pelo empregador, de forma gratuita. A questão é, e esta é a pergunta, essa moradia é pela prestação de serviço ou para a prestação de serviço? A resposta é pela prestação de serviço, porque foi dado em decorrência do trabalho. Agora, se for assim, você trabalha numa capital e um empregador conhece ou tem esse conhecimento que você é um bom funcionário e ele quer realmente lhe contratar, ele quer lhe dar um bom salário e ele convida você para trabalhar no interior. Você está trabalhando na capital e convida você para o interior. Aí você diz assim, eu vou, mas só se você me der uma moradia, só se você alugar uma casa. E o empregador diz o quê? Beleza, pode vir, que eu vou alugar essa casa para você. Essa moradia, ou seja, essa habitação, é para a prestação de serviço ou pela prestação de serviço? A resposta é para a prestação de serviço, porque é uma condição que o empregado faz ao empregador. Só vou se tiver uma casa, ou seja, uma habitação, uma moradia. Então é indispensável para o trabalho. Então, se você souber diferenciar isso, você tem um grande avanço. É lógico, é evidente que tem algo que essa questão do para o pelo pode ser colocada como uma conta própria, ou seja, uma súmula vai e determina isso, beleza? Então, por isso que é muito bom se verificar também a súmula de decorrência disso. Outro ponto interessante é a súmula 367, item 1 do TST, que vai falar justamente sobre isso. A habitação, a energia elétrica, o veículo fornecido pelo empregador, quando indispensáveis para o trabalho, não tem natureza de salário. Viu aí, ó? A habitação, a energia elétrica e o veículo, mesmo que esse veículo seja fornecido para o empregador, mas com questão de utilização em meios particulares, não tem natureza de salário. Ou seja, é indispensável para o trabalho. É como eu acabei de dizer, essas questões aqui, eles não têm natureza de salário prevista aí na súmula 367, item 1 do TST. E se você pegar o item 2 do TST, ele vai falar justamente do cigarro, que também não tem natureza de salário. É o que está previsto aí, por exemplo, no próximo slide, que fala que a utilidade não tem natureza de salário. Rapaz, vocês, alunos, têm que se ater muito a esse texto de lei. Esse artigo 458, parágrafo 2º da CLT, ele tem, ultimamente, sendo cobrado muito os exames da OAB e de concurso. Por quê?
É para se ter ideia se você tem ou não conhecimento quais as utilidades que tem natureza de salário. Um que se coloca muito em questão de prova se chama educação. É isso aqui, ó. Educação. Eles botam muito isso aqui. Ele diz que o empregador lhe dá educação. Aí tá dizendo, ó, educação tem natureza de salário? Tem? Não. Porque não tem natureza de salário. Bebidas alcoólicas, como eu falei, dizer, da caixa de cerveja. Drogas nocivas, tem natureza de salário? Não tem. É uma utilidade, mas não tem natureza de salário. Transportes, não. Assistência médica, previdência privada, seguro contra acidentes, todos os que estão no 458, parágrafo 2º da CLT, não tem natureza de salário. Beleza? Vou dividir salário em duas partes. Aqui fica a parte 1 e nós vamos ver a parte 2 no próximo vídeo. Beleza? Um abraço a vocês.